Seja o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Programa Unicresce no ar, edição 1272, ano 27. E o tema de hoje, o que as nações necessitam? O texto bíblico é Ageu. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. É o texto bíblico, a nossa leitura. Nós temos o privilégio de acreditar nas Escrituras, de recorrer ao seu santo ensino e nos alimentar na presença de Deus. Há uns 10 anos, 15 anos, eu compus uma música, o Altar da Oração. E nesta música eu falo sobre alimentar-se na presença de Deus, alimentar-se no altar de Deus, no melhor restaurante ou na casa mais simples, na pensãozinha mais simples, na lanchonete mais simples, a gente alimenta com pão, com carne, com queijo, a gente toma vitaminas. No altar do Senhor, a gente se alimenta com a graça. E é necessário estar alimentado com a graça, principalmente nesses dias tão difíceis, tão terríveis, tanta provação. Mas o que as nações necessitam? Nossa leitura, Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9, que nós vamos ler e orar e aprender juntos. Ageu 2 e 1. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. E virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai bondoso, Senhor da glória, estamos em Tua presença, nós Te louvamos, Te exaltamos, bendizemos e agradecemos, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra, obrigado, meu Senhor, pela leitura, Senhor, e pela Tua igreja. Agora, meu Senhor, fala com cada ouvinte, fala com os nossos irmãos na audiência, fala com os nossos irmãos online, ó Senhor, fala com a Tua igreja, nos dá graça, nos dá sabedoria, prazer em ouvir a Tua voz, prazer em ler a Tua palavra,
nos dá, meu Senhor, confiança, aumenta-nos a fé e nos dá a capacidade, Senhor, para compreender este amor tão profundo, este amor tão grande. Querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a nossa alegria de voltar para apresentar o programa e compartilhar a palavra santa. O nosso tema, o que as nações desejam, o que as nações necessitam, qual é a maior necessidade, qual é o maior desafio dos dias de hoje. Nós entendemos, meus queridos irmãos, nós entendemos que todas as nações estão, de alguma forma, em crise. Existe uma carência muito grande de confiança, existe uma necessidade muito grande de segurança, existe uma necessidade muito grande de víveres. O mundo, o país e as nações estão produzindo possivelmente menos do que teria a demanda se todas as pessoas tivessem acesso aos bens de consumo. E isto também preocupa. Mas o que as nações necessitam não é só segurança pública, as nações não necessitam só de alimento, as nações não necessitam só de segurança fronteiriças, essa questão de não haver invasão de um país no outro. As nações não precisam só, elas não necessitam só de segurança em seus voos comerciais, nacionais ou internacionais. As nações precisam de segurança dos seus patrícios, também de que existe interesse maior, um interesse que diz respeito ao bem-estar de todos. Mas o texto de Joel, ele, além de contemplar esta necessidade das nações, ainda sobeja, ele ainda ultrapassa as necessidades da nação, naquele princípio de restauração, no recomeço da nação após os 70 anos de cativeiro. Não só a nação necessitava se refazer, se reordenar, se reorganizar, como eles necessitavam avivar a chama da esperança. E o nosso Deus, ele é testemunho fiel. Eu estava orando e orei sem mencionar o nome de um casal que a gente foi surpreendido e aprendemos a amar mais o nosso Deus e conhecer melhor as pessoas, também acreditar nas pessoas. E a gente, às vezes, nem precisa mencionar o nome das pessoas. A intenção, o nosso Deus conhece o coração, Deus vê o nosso coração, Deus mapeia a nossa mente, a nossa memória, e o nosso Deus não fica alheio a nada do que acontece conosco. O que você semeia, você vai colher. O que você diz, você vai ter consequência. O que você faz, você vai ter resultado. O resultado do bem, fruto do bem. Resultado do mal, consequência do mal. Mas não tem nada que escape o controle, não tem nada que escape a direção de Deus, a orientação de Deus. E Deus, na sua soberania, permitiu que os babilônios ou babilônicos destruíssem o reino de Israel. A Síria já havia destruído o reino das 10 tribos, e a Babilônia foi e destruiu o reino das 2 tribos, o reino de Judá, o remanescente que a gente não pode nem dizer que era o remanescente fiel, era o remanescente menos infiel. E passados os 70 anos de cativeiro, como o cumprimento da palavra de Deus, o Senhor utiliza
a sua graça, o seu poder, e faz com que o Ciro libere o povo, autorize o retorno, e Deus fica assistindo tudo. Deus vê o empenho dos que voltaram, Deus vê a falta de empenho dos que não queriam voltar. Tinha muita gente que estava bem estabilizada, e também não era desobediência, pelo contrário, era obediência, porque houve profecias falsas que diziam nos dias de Jeremias que a Babilônia ia ser destruída logo, ia ser derrotada, e só sabe, e tinha um profeta que dizia, são 3 anos, ele profetizava o fim daquilo ali, um retorno rápido, e o profeta Jeremias teve muitos problemas com ele, na verdade com eles eram muitos, e Jeremias disse, eu queria que fosse assim, mas não é. Você não está falando a verdade para o povo, você não está sendo fiel, não está sendo honesto. O cativeiro será 70 anos, e, portanto, vocês que estão, os que já estão lá e os que vão para o cativeiro, não se iludam. Comprem, construam, edifiquem, façam a vida de vocês lá, porque serão 70 anos. E não 3, não 4 ou 5, 70 sim, é o tempo do cativeiro. Aí, meus amados, muitos se estabilizaram de tal forma que quando teve a ordem, a oportunidade de voltar, não quiseram. Mas Deus também, na sua bondade, ficou de lá, ajudando essas pessoas. Muitos deles, lá no cativeiro, mesmo já tendo terminado o cativeiro, eles já estavam estabilizados na terra, já eram proprietários, já eram, digamos, honrados, já eram bem vistos, bem-sucedidos, e eles ficaram dando apoio financeiro, ajudando, dando sustentação ao recomeço na terra de Israel. Mas a dificuldade era grande, além os arábios estavam ali, havia alguns indivíduos que atrapalhavam muito a vida de Israel, e os próprios judeus infiéis estavam ali com seus interesses, e esses interesses eram conflitantes com a orientação divina, e Deus, na sua bondade, levanta o Ageu como profeta para encorajar as autoridades que já estavam ordenadas. E neste capítulo 2 de Ageu, meus amados, a gente lê estas orientações tão solenes, tão sublimes, tudo organizado no 7º mês. 7º mês, era o 7º mês do ano, era o 7º mês, não temos muita segurança, mas aqui diz, no 7º mês, no dia 21 do mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, eu comentar este primeiro versículo, é impossível você ouvir a voz de Deus e não memorizar, não gravar, não guardar. Eu nunca tive, claro, a experiência de um Ageu deste, uma experiência desta do Ageu, mas eu tive outras experiências, e teve coisas que Deus falou comigo, que já fazem muitos anos, algumas coisas têm mais de 20 anos, algumas coisas Deus falou comigo, está com mais de 30 anos, e eu me lembro até da expressão. Outro dia, eu sou bem atrasado com mídias, e eu pedi ao meu filho para me ensinar a fazer uma coisa aqui, e aí eu digitei uma expressão e ele perguntou o que era, e eu não disse para ele o que era. Mas faz parte exatamente desta comunicação. Coisas que eu ouvi de Deus há alguns anos. E os profetas, eles recebiam orientação com clareza, e ficavam muito
muito patente, que não era um intuito, um pensamento, uma ideia, não. Ele deixa absolutamente claro. Veio a mim, veio a palavra do Senhor a Ageu. Veio no 7º mês, no dia 21 do mês, e esta palavra dizia: fala agora a Zorobabel, ou seja, vai encorajar o homem que está perdendo força. Fala agora a Zorobabel. Mas quantas pessoas tinham este nome? Não, ninguém se atrapalha quando Deus fala. É Zorobabel, filho de Sealtiel, é o governador de Judá. E fala também a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala ao povo, procura uma oportunidade e fala ao povo, a todo o povo, ao restante do povo. E pergunte: quem de vocês se lembra? Quem de vocês que viu a primeira casa? A primeira casa é uma referência ao Templo de Salomão, que foi destruído em 586. E esta profecia é possivelmente de 519, entre 519 e 515, não se sabe muito bem. Não há consenso entre os estudiosos. Mas quem de vocês, existia idosos ali, quem de vocês lembra da primeira casa? Da glória da primeira casa? E olhando para esta casa que está sendo feita, e lembrando daquela casa que foi destruída, esta não representa quase nada? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? A retórica era para ninguém esquecer que tinham perdido uma grande casa, um grande templo, construído com esmero. E a resposta óbvia seria: na verdade, esta casa quase não representa. Não dá para comparar com aquela. Aí o profeta de Deus vem com encorajamento. O versículo 4 diz: agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. E Josué, esforça-te também. Esforça-te. E todo o povo da terra, dê as mãos, se esforcem todos vós, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. É o que as nações necessitam. O que as nações necessitam é da direção de Deus. Nossa nação está arruinada. Nossa nação viveu uma ditadura, um regime militar, um sistema de exceção, que foi de muito tempo, foi de 64 a 85. E nossa nação, naquele período, tinha, claro, seus grandes problemas, mas nunca não dava para comparar com os problemas de hoje, a falta de decência, a falta de moral, a falta de graça, a falta de tranquilidade, a falta de tudo. O Brasil está arruinado, o Brasil está na bancarrota em todos os aspectos. Alguém pode me abominar, mas não faz diferença. O Brasil está na bancarrota até na fé. Até a fé do Brasil está na bancarrota. A fé do católico está arruinada. O católico agora está fingindo de crente para não perder suas ovelhas desajustadas e desagradadas.
missa de cura, missa de libertação, oração, seminário do Espírito Santo. A Igreja Católica nunca fez isto, pelo contrário, abominaria ouvir. E por que está fazendo agora? Porque o Brasil está na bancarrota, até a fé. O evangelho no Brasil está servindo como mercadoria. Os contrabandistas do evangelho estão por aí fazendo fraude contra a Igreja de Jesus. É o Brasil na bancarrota. A necessidade das nações é da direção de Deus. Este povo estava sofrendo, estava saindo de um regime de cativeiro. Mas eles estavam sendo confortados, consolados com uma promessa. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esforçai-vos. Vocês, Zorobabel, governador, vocês, Josué, sacerdote, vocês, cidadãos, esforcem-se. Esforcem-se, deem as mãos, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Não era algo novo. Segundo a palavra da aliança que eu fiz convosco na época da saída do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não tenham medo, eu sou convosco. É o que as nações necessitam. As nações nunca se falou tanto em muralha. Antigamente, a China fez uma muralha para impedir a invasão mongol. Em tempos mais recentes, a muralha, o muro de Berlim. Agora, a muralha de Jerusalém, a muralha que o Trump quer construir, é muralha em tudo que é lugar. O mundo está sendo cercado, o mundo está sendo transformado em prisões, porque ninguém tem segurança. Ninguém tem segurança. O que as nações desejam, o que as nações necessitam. No versículo 5, aliás, no versículo 6 diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus, a terra, o mar, haverá movimento nos céus. Eu farei tremer todas as nações. Eu farei tremer todas as nações. O versículo 7, em outras versões, diz, e virá o desejado de todas as nações, que é uma versão extraordinariamente possível. Na versão que eu estou utilizando, diz, e virão coisas preciosas de todas as nações. É uma versão que deram, a tradução que fizeram, falando da necessidade financeira daquele povo para reconstruir. Mas, na verdade, há uma possibilidade textual de que Deus estava fazendo, era uma promessa de alguém que viesse, se uma palavra se apenas o profeta, se apenas um homem como Ageu já era um encorajamento, imagina o desejado de todas as nações, imagina o profeta anunciado por Moisés, imagina o Filho de Deus. Então, meus queridos, esta palavra, ela era a posição. Deus estava falando com o seu povo. Deus estava trazendo ao seu povo uma renovação da esperança. Nós sofremos algumas dificuldades e eu, que me exponho muito, eu falo da bancarrota até o evangelho, até a fé. O Brasil está na bancarrota até na fé. As Bíblias estão sendo traduzidas de uma forma que alivia a mensagem, a linguagem, porque as pessoas não suportam mais a palavra com o seu teor, com a sua mensagem, não estão querendo ouvir a verdade, estão querendo, de alguma forma, receberem orientação, promessa,
mesmo sendo infiéis. Então, meus queridos, as nações necessitam de paz, as nações necessitam de segurança, as nações necessitam da direção de Deus. E o profeta, na verdade, é o instrumento de Deus. Deus diz que vai fazer mudanças, vai haver movimentos, vai haver realmente uma resposta do céu. E diz: virão todas as nações, de todas as nações. Virá o desejado de todas as nações, é aqui que traduz esse desejado como coisas preciosas, que não se sabe se é a melhor tradução, eu pelo menos não sei, mas é a tradução do momento, é a tradução que satisfaz os egoístas, é a tradução que satisfaz aqueles que não pensam no Filho de Deus, só pensam em resultados. Porque na sequência vem: minha é a prata e meu é o ouro, que na verdade o que aquele povo precisava naquele momento, além da paz e da segurança, eles precisavam de recursos, porque a casa que eles haviam construído era muito limitada. Mas o Senhor faz uma promessa e diz no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que daquela primeira. E isso aqui, meus amados, é porque naquela última casa, naquela casa que eles estavam vendo tão diferente da primeira, aquela casa seria a casa onde Jesus Cristo seria apresentado, e seria o lugar onde ele, mesmo com 12 anos, ainda um garoto, já estava falando entre os doutores, falando com a sabedoria do céu, falando do poder de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, e você possa ter uma resposta para si mesmo. O que você necessita? Você necessita só de dinheiro? Você necessita só disto, só daquilo? Eu não sei o que você tem, nem o que você necessita financeiramente falando, materialmente falando, mas se você ainda não é salvo, você precisa de Jesus. E se você já é salvo, você precisa de Jesus. E se você ainda não tem certeza da salvação, aí é que você precisa de Jesus. Jesus é o Salvador e a salvação é aqui. Depois da morte segue-se o juízo. Este é o ensino da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos ensine a andar em sua santa presença. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo teu amor, pela tua mão estendida. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um. Manifesta a tua glória, Senhor, e a tua graça, abençoando cada família, cada indivíduo. Querido Pai, ouve dos céus, nós te pedimos, nós te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com mais uma conexão da Rádio Metropolitana com o Facebook. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.